Bom dia! Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Eleições Municipais 2024. A importância do voto. Esse é o tema da entrevista desta semana com o coordenador-geral do SINT-RN, professor Bruno Vital. Confira. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo à Extra Classe TV. Bom dia, Denô. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bruno, hoje, 6 de outubro, primeiro turno das eleições municipais de 2024 e, de acordo com o tema, eu te pergunto, por que é importante sair de casa e votar? Então, as eleições são um momento fundamental, todas as eleições, nós temos eleições agora que são eleições municipais, mas daqui a 2 anos nós teremos eleição para presidente, para governador, então todas as eleições elas têm uma importância muito grande para a sociedade, porque elas dizem para a classe política, dizem para as organizações empresariais, para a sociedade de forma geral, qual é o posicionamento que a sociedade coloca, quais as expectativas, em quem ela deposita essas expectativas para o rumo que a sociedade vai tomar. Então, a gente dá um recado a cada processo eleitoral, inclusive quando a gente não participa, se a gente tem um número alto de abstenção das pessoas no processo eleitoral, significa que as pessoas estão pouco interessadas na política e também que elas estão desacreditadas, porém também abrindo mão, inclusive, de decidirem o rumo das suas vidas. E para quem quer decidir pelos outros, para quem quer tomar decisões pelos outros, isso também é importante. Então, o momento da eleição é o momento da gente demonstrar nossas escolhas. E essas escolhas, obviamente, elas vão impactar diretamente na nossa vida. Nas coisas maiores, nos investimentos que o país vai fazer, que os estados vão fazer, na geração de emprego, e nas coisas menores, como o preço do feijão, na rua da gente, na possibilidade da gente ter ou não ter moradia, ter ou não ter direito à educação, ter ou não ter professor na escola, por exemplo, para ensinar para as crianças, ter ou não ter uma merenda de qualidade, enfim. Essa definição ela vai acontecendo, por mais que às vezes as pessoas estejam um pouco desacreditadas, às vezes elas acham que não vai fazer nenhuma diferença, mas com certeza faz. No momento que elas fazem as escolhas, que elas decidem por alguém, ou mesmo que elas não decidem, porque no momento que elas não decidem, como eu já falei, alguém vai lá e decide por elas. Então, é fundamental que as pessoas entendam que o papel do eleitor ele é muito importante, que ele vai fazer a avaliação da trajetória de alguém, vai fazer a avaliação do projeto político que ele entende que é o mais interessante para a sociedade, e essa manifestação, o conjunto da manifestação do eleitorado como um todo vai demonstrar quais os rumos que as pessoas esperam que sejam seguidos nos municípios, mas também nos seus estados e no seu país. Mesmo a gente falando de uma eleição municipal, ela serve como parâmetro para pensar qual o rumo que as pessoas querem para a sociedade de forma geral em todos os níveis, seja municipal, estadual ou federal. Bruno, voto é uma escolha. Como fazer uma escolha, dar o voto de forma coerente e como fazer essa escolha? Pois é. A gente falando de eleição municipal, geralmente a gente tem, por exemplo, o voto de vereador, que é um voto que o eleitor, em geral, ele tem muitas opções próximas dele, sobretudo nas cidades menores. Você tem um vizinho que é candidato, você tem um pai, às vezes um parente que é candidato, você tem um colega de escola, que foi, quando você estava na escola, seu colega, que também é candidato, Você tem alguém da sua igreja que é candidato, você tem diversas pessoas próximas a você. E aí, realmente, é importante pensar como é que a gente vai escolher. Primeiro, entender que ele não representa a relação afetiva que você tem com ele quando ele é candidato. Ele não é candidato porque é seu pai, ele não é candidato porque ele é da sua igreja, ele não é candidato porque ele é seu parente, ele não é candidato porque estudou com você na escola. Ele é candidato porque ele representa um projeto político para aquele município, para aquele estado e para aquele país. E às vezes as pessoas querem separar, mas as pessoas estão interligadas. Ela faz parte de um partido político. Esse partido político existe no município, existe no estado, existe no país. Ele vai fortalecer a base de um outro político também, porque os vereadores, os candidatos a vereadores estão ligados a deputados estaduais, estão ligados a governadores, aos próprios prefeitos, enfim. Então, não existe um candidato que está dissociado, está separado
né, da discussão mais ampla da política. Ele tem relações na política e representa um projeto político. A primeira representação é a representação do partido dele. Mas esse partido dele não representa nada. Então, por que o partido dele não representa nada? Já é um questionamento que o eleitor precisa fazer, né? Não, o partido dele tem tais e tais bandeiras que eu concordo ou que eu não concordo. Se não concorda, o eleitor já não deveria votar nessa pessoa. Se concorda, obviamente, é uma opção para a pessoa pensar. Esse é uma primeira avaliação, né? Quais as relações políticas, qual o projeto político que aquele candidato representa. O segundo é a trajetória, porque não adianta simplesmente dizer que representa um projeto político ou uma ideia política, mas o que realmente ele faz durante a vida dele, a história dele pessoal, aí sim, pessoal e política, né? Como ele se articulou politicamente antes de ser candidato, que coisas ele fazia, que história ele carregou, até chegar nesse momento da eleição. E essa história, ela tem a ver com aquilo que ele está defendendo, né? Vamos pegar o exemplo da educação para ficar mais claro. Um candidato diz que defende a educação e defende a educação pública, né? Ele tem uma trajetória de defender a educação pública ou ele está dizendo isso agora porque é o momento eleitoral? Essa avaliação, a população, o eleitor, ele tem que fazer. Ok, Bruno. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje, falando sobre o tema Eleições Municipais 2024, a importância do voto. E conversando conosco, tenho aqui o professor Bruno Vital, que é coordenador geral do SINT-RN. Bruno, retomando o tema, qual a importância do voto dos jovens, né, quem tem mais de 16 anos, e também do voto daquelas pessoas que não são mais obrigadas pela lei. Quem tem mais de 70 anos... Toda a sociedade ela é convidada a participar do processo democrático, né? E tem uma possibilidade de se colocar nesse processo. Então, não votar significa não escolher, abrir mão de escolher. Independente da gente ter uma obrigatoriedade estabelecida para votar, né, as pessoas mais jovens, as pessoas que estão aí acima de 70 anos, elas têm uma importância para a sociedade e elas precisam exercer essa importância. Então, tanto quem é mais velho como quem é mais jovem, que tem essa possibilidade de votar ou não, é importante que vote porque vai exercer sua possibilidade de escolher. E não é interessante que a gente deixe que os outros escolham por nós. Então, é importante que cada pessoa que tem o direito de votar, ela vá para a urna, né, e exerça seu direito ao voto. Bruno, qual o impacto de um voto na política salarial dos trabalhadores em educação? O impacto ele é total, porque são os políticos que vão decidir se o reajuste ele vai acontecer, por exemplo, para o professor, para o funcionário da educação, ou não, né? A gente faz a luta, a gente faz o movimento, faz a greve, faz a pressão política para muitas vezes efetivar uma coisa que já está na legislação. Que se o político simplesmente cumprisse o que está na legislação, a gente não precisaria fazer tantos esforços, tantos movimentos para garantir uma coisa que já está definida em lei. Tanto é que a gente vai, determinado direito a gente coloca na justiça, por exemplo, né, termina conquistando pela via judicial porque o direito existia, mas não era colocado em prática por um gestor, uma gestora de um município, né? Então, faz toda a diferença ter políticos que tenham compromisso, que tenham histórico, que tenham ligação com o movimento dos trabalhadores, porque esses políticos eles vão tender a efetivar aquilo que eles vieram construindo durante a vida deles, a trajetória política deles, né, que era um discurso, uma prática de defesa do direito dos trabalhadores. Políticos que têm essa característica vão tender a, quando assumirem uma gestão de uma prefeitura, por exemplo, ou estarem numa Câmara Municipal, fazerem a defesa e votarem a favor dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós vemos, por exemplo, em Natal,
agora nesses últimos 4 anos, vários ataques da Prefeitura e esses ataques foram aprovados na Câmara Municipal, com o voto dos vereadores. Então, se a gente tivesse uma outra configuração de Câmara, uma outra configuração de Prefeitura, a gente não teria tido tantas perdas como nós tivemos. Então, Bruno, as eleições de 2020, né, com a reeleição de Álvaro Dias, com a composição de maioria conservadora que atacou os direitos dos trabalhadores na educação, dos educadores, é uma eleição que serve como lição, é preciso se reflita. É importante que a sociedade ela sempre esteja refletindo e acompanhando como estão procedendo os seus representantes, né? Os vereadores, o prefeito, né? E a eleição de 2020, com certeza, para nós que somos da educação, ela deixa uma lição clara, que a gente não pode repetir o erro que a gente cometeu na eleição anterior, né? Porque são esses agentes que nós elegemos que vão definir a nossa política salarial. São eles que vão decidir se a gente vai ter ou não uma carreira sendo respeitada, uma carreira ou não sendo extinta, como aconteceu no município, né, que a gente teve 2 carreiras extintas. Então, são eles que vão tomar essas definições e cabe a nós fazermos as melhores escolhas. Bruno, nós estamos vivendo uma fase de muitas mentiras, muitas fake news, né? O sistema eleitoral brasileiro é questionado, né? Resultados de eleições são questionados sem qualquer prova. O voto é seguro? O sistema político, o sistema eleitoral brasileiro é seguro? Então, nós temos um sistema eleitoral que ele é elogiado internacionalmente e reconhecido também internacionalmente. Nós temos um sistema eleitoral que tem, ao longo do tempo, provado sua capacidade de ser fiel à vontade, à expressão do que as pessoas de fato queriam, né? Às vezes a gente não fica feliz com o resultado eleitoral que sai das urnas. O cidadão, a cidadã não gostaram do resultado porque votaram em outra pessoa e tal. Mas isso não significa que o problema está na urna que recebeu o voto. A urna serve ali exatamente para captar a vontade e depois reportar, dizer qual foi a vontade que o povo, em geral, escolheu. Às vezes são os eleitores que votaram errado, votaram em quem não deveriam votar. Mas, como nós estamos numa democracia, nós precisamos conviver com a divergência, né? Então, o nosso sistema eleitoral é um sistema bastante respeitado mundialmente, é um sistema que há anos vem prestando o serviço, né, e garantindo que o eleitor ele possa votar com segurança, que ele possa votar e ter o seu voto garantido. E quem ataca o sistema eleitoral, quem ataca, na verdade, são pessoas que têm um ímpeto, um desejo, na verdade, de desrespeitar a própria democracia, que não aceita os resultados das eleições, né? É importante que a sociedade entenda que um candidato pode ganhar e pode perder. E aquele que perde precisa aceitar que perdeu, né? Se ele não ganhou é porque ele não conseguiu reunir a maioria das intenções dos votos dos eleitores, das eleitoras em seu favor. Então, quem perde a eleição tem que saber que precisa aceitar o resultado da derrota que sofreu, se organizar e concorrer de novo e conquistar a mente dos eleitores para no próximo pleito ele poder ganhar. Bruno, muito obrigado pela sua participação no Extra Classe TV de hoje. Obrigado de novo, até o próximo programa e espero que todo mundo saia de casa hoje e vá votar. A CNTE e suas entidades filiadas decidiram aumentar ainda mais a pressão sobre o governo federal para que envie ao Congresso o projeto de lei que trata da regulamentação do piso dos funcionários das escolas. O objetivo é evitar o vício de origem que poderá comprometer a validade da lei. Para os dirigentes da Confederação e dos sindicatos, o texto do PL deve prever a complementação da União aos estados, Distrito Federal e municípios que comprovarem incapacidade para o pagamento do piso, tal como ocorre com o piso do magistério. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui, desejando a todos e todas uma excelente eleição. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINTRN em defesa da educação pública. Até lá!